Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai aprender como a gente edita algum registro nas nossas coleções, né? Como que a gente pode alterar partes dos documentos que a gente tem nas nossas coleções. Vou abrir aqui o meu IntelliShell. Beleza. Vou consultar, né, os nossos produtos. Legal. Vamos supor que, na verdade, o preço do Doritos ele aumentou e agora ele é R$ 12,99. Como que a gente pode fazer essa alteração, né? Como que eu consigo alterar esse dado aqui do valor? Para isso, pessoal, a gente tem o update. Então, o update ele vai servir basicamente para a gente conseguir alterar esses registros. Bom, olhando a sintaxe aqui, né, a gente tem db.nome da coleção.update. Então, db.produtos.update. Legal. Ele me fala também que eu preciso passar uma query, que seria quais dados eu quero alterar, e um update, que seria o operador de atualização que eu vou utilizar. Pessoal, basicamente, né, eu estou até descendo aqui para os exemplos, a gente consegue alterar os registros, né, através dos operadores, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O update, ele precisa saber quais registros eu quero alterar. Vamos supor que é o Doritos. Uma forma de alterar o Doritos seria pelo código de barras, que é um número único, ou pelo identificador dele, né? Então, eu vou fazer primeiro pelo identificador. Então, eu vou copiar aqui o nosso Object ID. No primeiro parâmetro, eu abro e fecho a minha chave. Dou um Enter aqui. Vou utilizar o operador. Na verdade, eu não preciso nem precisaria necessariamente de um operador, né? Então, eu quero alterar o Doritos, que tem o underline ID, igual ao Object ID, né? Ou, para eu fazer isso aqui, eu poderia utilizar o operador EQ e colocar aqui, né, o nosso Object ID. Legal, pessoal. Só isso aqui não vai funcionar, porque eu não falei para ele o que eu quero alterar. Como eu faço isso? Vou dar uma vírgula aqui, vou abrir e fechar a minha chave, né? E aqui, pessoal, eu vou até dar um Enter, na verdade, para ficar melhor para visualizar. Eu vou usar um operador chamado set. Então, ele é utilizado aqui no update para eu poder alterar um valor por outro. Então, vamos lá. Vou colocar dois pontos aqui, abrir e fechar a minha chave. Por quê? Pessoal, no set, eu vou passar qual o novo valor que eu quero alterar nesse identificador, né? Então, o primeiro parâmetro ele é o que a gente chama de filtro. O segundo parâmetro do update, ele é o que eu quero alterar. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai utilizar o set e eu quero alterar o campo valor para o valor de 12,99. Legal, pessoal. A gente não pode esquecer nunca de utilizar o filtro, tá bom? Porque se eu não especifico qual o item que eu quero alterar, eu estou fazendo uma atualização em todos os registros. Eu não quero que todos sejam alterados. Eu quero que só seja alterado o registro que tem um underline ID igual a esse. Legal? Então, eu vou executar isso aqui, vou dar um Ctrl Enter. Olha que interessante, né? Ele me devolveu que foi encontrado e me mostrou qual é a quantidade de registros que foi alterada. Se eu consultar novamente aqui, né, vocês vão poder ver que o Doritos agora tem o valor alterado. Eu não preciso alterar somente um campo. Eu posso alterar N campos. Vamos supor que eu quero alterar também, só que dessa vez pelo código de barras, né? Então, ao invés de ser ID,
eu quero alterar pelo código de barras, né? Então, código de barras igual a esse. E eu vou definir o valor para R$13,99 e a quantidade para 10. Então, eu consigo alterar esse registro. Dei um Ctrl Enter, ele alterou o mesmo registro. Se eu buscar ele aqui, tudo certo. Doritos está R$13,99 e a quantidade é 10. Pessoal, eu consigo utilizar o update também de outra forma, com o db.produtos.update1. Esse aqui é o que eu mais indico para vocês utilizarem, porque eu garanto que só esse registro, só um, vai ser atualizado. Então, eu posso copiar. Na verdade, eu vou até fazer um novo, né? Então, eu quero atualizar agora o papel higiênico. Então, o filtro primeiro. Então, eu quero atualizar o papel higiênico. Então, eu quero um produto que tenha o código de barras igual a esse. Legal. E como segundo parâmetro, eu quero setar, né? Eu quero definir um novo valor, né? Então, por exemplo, o produto vai ter um valor agora de R$22,90 e a quantidade dele agora é 10. Então, a gente tem aqui atualmente 20 e a quantidade 3. Se eu rodar isso aqui, legal, a gente tem a quantidade que foi alterado e temos também que ele encontrou o nosso produto. Se eu buscar aqui, a gente tem o novo valor definido. Legal, pessoal. Em quais casos eu posso utilizar, por exemplo, o update many, que eu vou mostrar agora para vocês, né? O update ou update many, né? Então, update many, ou seja, eu quero alterar muitos registros, com o seguinte filtro. Eu quero alterar, na verdade, todos os papéis higiênicos, né? Então, eu vou pegar aqui todos que tenham o nome de papel higiênico. Então, todos que tenham o nome papel higiênico. Eu quero alterar, vou colocar aqui, então, o nosso set. Eu quero alterar a quantidade para 15. Legal. Bom, com isso, pessoal, a gente consegue atualizar, né, vários registros de uma vez. Não vai ser só um. Ele vai pegar todos os que têm nome papel higiênico e definir a quantidade em 15. Ah, e se eu quisesse, por exemplo, colocar uma nova propriedade nesses itens também, o set me permite isso. Então, eu posso colocar, por exemplo, né, categoria, e essa categoria eu defini que é produtos de uso pessoal, né, por exemplo. Então, eu defini um novo campo que vai ser guardado como produtos de uso pessoal. Vou dar um Ctrl Enter aqui, ele atualizou os dois registros. Se eu buscar aqui, né, basicamente, ele definiu a categoria, colocou a quantidade em 15, igual a gente fez, e é isso, pessoal, fica bem interessante, né? Eu também posso utilizar, pessoal, o Find and Update. Legal, vamos dar uma olhadinha no que muda, né? Eu vou copiar exatamente o mesmo filtro de papel higiênico, né? Vou colocar, na verdade, eu utilizei aqui o Find One and Update, né? Então, eu vou usar um filtro diferente, que vai ser o código de barras. Então, código de barras, legal. E aí, pessoal, eu vou definir aqui no segundo parâmetro o que eu quero atualizar. Eu quero atualizar a categoria dele para, por exemplo, comida, né? Legal. Na verdade, eu vou colocar alimentos, né? Legal. Se eu executar aqui, qual foi a diferença, pessoal? O Find One and Update, ele não me devolve aquele matched count, né, que devolveu aqui. Eu vou executar novamente para vocês verem.
Olha aqui, ó, ele devolve esse inserted ID, esse matched count. Ele não devolve o objeto que ele está alterando. Já com find one and update, ele me devolve qual foi o objeto que foi alterado. Legal? Então essa é a diferença e eu posso utilizar o find one and update dessa forma. Então, desse jeito a gente consegue utilizar o update para atualizar os nossos registros. Então, até a próxima aula, pessoal.